Sem dúvidas, um dos principais argumentos para separar os homens dos meninos, para diferenciar os grandes lutadores dos demais, é a quantidade de títulos, de vitórias em lutas valendo cinturão que o lutador tem, principalmente no UFC, que é a maior organização de MMA do mundo, o mais alto nível de competição do esporte. E por isso que nesse vídeo eu resolvi mostrar para vocês quem são os maiores campeões da história do UFC, pelo menos em números. Aqueles que têm mais títulos, mais vitórias em lutas valendo cinturão na história do UFC. Então, sem mais delongas, confiram agora os 5 lutadores com mais títulos no UFC. Número 5, Amanda Nunes, 10 títulos. Amanda Nunes não só recuperou seu cinturão dos galos, mas também entrou em um seleto grupo dentro do UFC, que eu gosto de chamar de o Clube dos 10. Grupo formado pelos poucos lutadores que possuem 10 títulos ou mais no UFC. Agora com Amanda Nunes, esse grupo virou um quinteto. Após vencer a revanche contra Juliana Pena, a Amanda acabou entrando nesse grupo, a primeira mulher a conquistar 10 títulos no UFC. O cartel de Amanda Nunes em lutas valendo cinturão é de 10 vitórias e apenas uma derrota. Ela perdeu apenas a primeira luta contra Juliana Pena e venceu todas as outras disputas de cinturão que participou. 3 no peso pena feminino e 7 no peso galo. A Amanda também venceu todas as ex-campeãs das duas categorias: Ronda Rousey, Holly Holm, Miesha Tate, Germaine de Randamie, Cris Borg e Juliana Pena. E para completar, ela também venceu a atual campeã dos moscas, Valentina Shevchenko. Número 4, Anderson Silva, 11 títulos. Por incrível que pareça, Anderson Silva aparece apenas em 4º lugar no Clube dos 10, embora seu reinado tenha sido um dos mais impressionantes. Durante 7 anos, Anderson Silva foi o grande rei da categoria peso médio do UFC e chegou a defender seu título 10 vezes seguidas, batendo nomes como Rich Franklin, Dan Henderson, Chael Sonnen, Nate Marquardt, Vitor Belfort e Demian Maia. Nesse meio tempo, Anderson também fez algumas lutas na categoria de cima, os meio pesados, só que sem valer cinturão, e ele venceu todas por nocaute no primeiro round. No total, o cartel de Anderson em lutas valendo cinturão é de 11 vitórias e 2 derrotas, ambas para Chris Weidman em 2013. A primeira, o brasileiro foi nocauteado, e na segunda ele sofreu uma chocante lesão na perna, que foi a última vez que ele disputou um cinturão do UFC. Vale ressaltar, no entanto, que Anderson poderia ter 12 títulos, mas a sua primeira defesa de cinturão não foi oficial, já que seu adversário Travis Luther não bateu o peso da categoria. Anderson continuou como campeão e venceu Luther, mas a luta não valia o cinturão. Número 3, Demetrious Johnson, 12 títulos. O primeiro campeão da categoria dos moscas, Demetrious Johnson, alcançou uma marca histórica em 2017. Ele quebrou o recorde histórico de Anderson Silva de mais defesas de cinturão seguidas no UFC. 11 defesas, totalizando um cartel de 12 vitórias e 2 derrotas em lutas valendo cinturão. Uma dessas derrotas aconteceu no peso galo, quando ele disputou o cinturão da categoria de cima contra Dominick Cruz e perdeu por pontos. Já a outra foi em 2018, quando ele perdeu o cinturão dos moscas em uma revanche contra Henry Cejudo, após segurar o título durante 6 anos. Em suas 12 vitórias em lutas valendo cinturão dos moscas, podemos citar as lutas contra Joseph Benavidez, John Dodson, Kyoji Horiguchi e Henry Cejudo. Número 2, Georges St-Pierre. O maior meio-médio da história do UFC teve uma longa história com o seu querido cinturão, antes de defendê-lo 9 vezes seguidas. A primeira vez que Georges St-Pierre disputou o cinturão foi em 2004, quando ele foi finalizado por Matt Hughes, mas na revanche, em 2006, ele teve sua vingança e nocauteou seu algoz, conquistando o cinturão dos meio-médios. Mas na primeira defesa, ele foi surpreendido por Matt Serra, que nocauteou o canadense no primeiro round. GSP então conquistou o cinturão interino, que lhe rendeu a chance de enfrentar Matt Serra de novo, e dessa vez ele nocauteou o americano de forma dominante e unificou os cinturões. A partir daí, o cinturão ficou com St-Pierre por 6 anos seguidos, e ele defendeu o título 9 vezes seguidas, contra grandes nomes como John Fitch, BJ Penn, Thiago Pitbull, Josh Koscheck, Jake Shields, Carlos Condit, Nick Diaz e Johnny Hendricks. O cinturão ficou com ele até sua aposentadoria em 2013, mas 4 anos depois, o canadense voltou a lutar disputando o cinturão de cima e foi campeão dos médios ao finalizar Michael Bisping em 2017. Após a luta, GSP se aposentou de forma definitiva. No total, somando os cinturões dos meio-médios, o título interino e o cinturão dos médios, GSP tem 13 vitórias e 2 derrotas em lutas valendo cinturão. Número 1, Jon Jones, 14 títulos. E chegamos nele, aquele que não deve ser nomeado, aquele que, pelo menos em números, é o maior campeão da história do UFC.
Jonathan Dwight Jones, o Jon Jones. E vamos lá que a história desse cara é longa. Com míseros 23 anos de idade, Jon Jones disputou o cinturão dos meio pesados pela primeira vez em 2011, contra a lenda do Pride e então campeão, Mauricio Shogun. E após uma surra brutal, Jones nocauteou o brasileiro no terceiro round e se tornou o campeão mais jovem de toda a história do UFC. E a partir daquele dia, todas as próximas 14 lutas da carreira de Jon Jones valeria um cinturão do UFC. Ele defendeu o cinturão 8 vezes seguidas contra vários ex-campeões e futuros campeões do UFC. Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira e Daniel Cormier. Só que após essa última, as coisas ficaram meio complicadas. Em 2015, Jones foi preso por dirigir drogado e bater no carro de uma mulher grávida e fugir do local sem prestar socorro. Por causa da prisão, ele perdeu seu cinturão e o seu grande rival Daniel Cormier se tornou o novo campeão da categoria. Jones voltou em 2016 e conquistou o cinturão interino contra o Vincent Prue. Sim, o Vincent Prue já disputou o cinturão, que lhe rendeu a revanche contra Cormier, mas na semana da luta ele foi pego no antidoping e perdeu o cinturão interino, ficando suspenso por um ano. Jones voltou em 2017 e finalmente enfrentou Cormier de novo e nocauteou seu rival, reconquistando assim o cinturão da categoria. Mas a luta foi anulada e virou sem resultado porque Jones falhou mais uma vez no teste antidoping. O cinturão então voltou para Cormier. E então, em 2018, após Daniel Cormier subir de categoria, Jones finalmente reconquistou o cinturão, vencendo Alexander Gustafsson, e dessa vez ele conseguiu segurar o título por mais 2 anos, defendendo 3 vezes contra Anthony Smith, Thiago Marreta e Dominic Reyes. Jones abriu mão do cinturão em 2020 para se preparar para a sua subida aos pesos pesados, onde ele vai disputar um novo cinturão. No total, Jon Jones tem 14 vitórias e uma luta sem resultado em disputas de cinturão. Ele é o único do clube dos 10 que nunca perdeu uma luta valendo o título, e juntando os 2 reinados, ele tem um total de 11 defesas de cinturão. E por incrível que pareça, depois da Amanda Nunes, que tem 34 anos, Jon Jones é o integrante mais novo do clube, com 35 anos, e junto com a brasileira, ele é um dos 2 únicos lutadores que ainda são ativos. Até a gravação desse vídeo, Jon Jones ainda vai disputar o cinturão dos pesos pesados. E considerando que ele tem 35 anos, ele ainda tem pelo menos 3 anos de competição em alto nível para aumentar ainda mais o seu recorde. Jones já mencionou uma vez que seu sonho é alcançar a marca de 20 vitórias em lutas valendo cinturão, 20 títulos. Vocês acham que ele consegue alcançar esse número? Deixe aí sua opinião nos comentários. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.